Quero convidar o Henrique Lazzarotti, que é integrante do movimento Serra Sempre Viva, para trazer também sua contribuição ao debate. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da deputada Beatriz Cerqueira, dessa comissão. É um espaço, para nós, sempre importante, para estar denunciando aquilo que a gente, no nosso cotidiano, a gente vem sofrendo, né? Eu gosto dessa caracterização que foi feita aqui sobre esse último período. Nós estamos vivendo um ataque, viu, deputada Beatriz? Esses territórios estão sendo atacados de uma forma avassaladora. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu venho de Ibirité, e acho que aqui na mesa não tem nenhum outro representante ali da nossa região. Estou vendo aqui o Pedro, lá do Barreiro, da região do Mineirão, Vila Águia Dourada, Vila Primavera, né? Esse guardião do Parque do Rola Moça aí. Então, coube a mim aqui falar um pouco sobre a situação na região do Barreiro, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos. E eu queria começar dizendo assim, da área do Parque do Rola Moça, Ibirité tem uma área importante, acho que, salvo engano, 25% da área do parque está no município de Ibirité. Porém, deputada, somente 4% da área de amortecimento do parque está no nosso município. A mesma coisa acontece com Belo Horizonte, que tem 30 e poucos por cento da área do parque, mas só 4% da área de amortecimento. Ou seja, essa vertente do Parque do Rola Moça, do nosso lado aqui, ela é extremamente vulnerável. Está extremamente vulnerável, né? E aí nos aflige, nos preocupa muito propostas como o projeto do Rodoanel passando ali naquela região. A gente sabe que, muitas vezes, face a discussão do projeto original, perfurando assim. Aqui a gente está na escolha entre o péssimo e muito ruim. Não tem uma escolha menos ruim aqui. É falsa essa discussão. Mas eu queria ressaltar isso. A nossa área, a nossa região é uma região muito desprestigiada nesse sentido. Precisaria, entrando aqui na seara do que o colega colocou, o doutor Guilherme, é preciso repensar colocar o Parque do Rola Moça e os outros parques, como lembrava aqui o Júlio Grilo, né? Pessoa muito ilustre aqui na defesa do meio ambiente no nosso estado. Nós temos que elevar os níveis de proteção. Não podemos estar satisfeitos com o que nós temos hoje, né? É preciso ampliar, né? E qualificar essas proteções que a gente já tem hoje. Então, eu queria dizer que sou um membro do movimento Serra Sempre Viva, que tem enfrentado essas questões socioambientais na nossa região ali, que eu mencionei, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, principalmente, Barreiro. E dizer que eu falo aqui assim, meu nome, né? Mas também representando os anseios de muita gente lá da nossa região que está sofrendo muito com esse processo, principalmente, em primeiro momento, os moradores das áreas rurais. Mas como a gente está acompanhando a discussão aqui, felizmente, que tem dado bastante espaço à mídia tradicional, na discussão da Serra do Curral, também a população da cidade sofre com esse processo. Não se enganem achando que é um problema ali do produtor rural, não. A questão hídrica que foi colocada aqui pelo Poliano, pelo Júlio Grilo e por outros, ela atinge também a todos nós que vivemos nas cidades, né? Todos aqueles que vivem nas cidades. E aí eu queria falar brevemente sobre o que a gente tem ali na nossa região. A representante aqui do IEF falava que Santa Paulina, né? Eu queria dizer que Santa Paulina é um empreendimento que existe desde 1941. Ela não chamava dessa forma naquela época. Começou ali como uma atividade manual e tal, mas já na virada dos anos 60 para os anos 70, isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso aí está em documentos da própria Supram, né? Dos anos 70 ao final dos anos 90, já começa como atividade mecanizada, né? Então, se a gente for fazer a somatória aí, eu fiz aqui, mas estava anotando aqui, são quase 40 anos de atividade mecanizada. Num período em que não existia esse arcabouço jurídico, por maior crítica que a gente possa ter, que francamente, assim, é decepcionante o que nos proporciona, mas não existia. E aí eu via a representante do Estado falando sobre a questão da mina, como é que é? Pau Branco? Como é que é?
Empabra, que foi fechada, né? Eu pergunto por que, no caso da Santa Paulina, essa situação ainda não chegou para o Estado. Porque, veja bem, nós estamos falando de décadas de exploração naquela região, uma região extremamente sensível do ponto de vista hídrico. Nós estamos dentro da área de proteção especial do Manancial de Taboões. E eu queria deixar registrado aqui, quem ainda não conhece, que conheça. Os mananciais, acho que no Rola Moça são 6 ou 7 que tem, são 6 que são dotados dessa característica de área de proteção especial. O Taboões produz 450 litros de água por segundo. Então, e é colocado nos documentos da Copasa como uma água mais barata e mais limpa que a Copasa tem, na nossa região, pelo menos. Então, uma área dessa tem que ser preservada a todo custo. Porque se acontecer, Deus nos livre, mas se acontecer, deputada Beatriz e aqueles que estão nos seguindo pela televisão e pela internet, uma destruição como aconteceu no Córrego do Feijão novamente, com as tantas barragens que tem no sistema do Paraupeba, do Velhas, nós vamos precisar, em situação emergencial, desses mananciais. E eles estão sendo tratados com um descaso total. O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Meio Ambiente, ela não reconhece as áreas de proteção especial dos mananciais como unidade de conservação. Elas não precisam ter conselho, elas não precisam ter gerência, elas não estão lá abandonadas, né? Então, a gente se pergunta, quando é promulgada uma nova Constituição, e eu queria falar sobre isso no caso da Santa Paulina, quando é promulgada uma Constituição, como foi o nosso caso em 88, os anos vão se passando e vão se discutindo e vão se sedimentando as discussões se tal lei foi contrasta com a Constituição, se tal lei é harmônica com a Constituição, se foi recepcionada ou não e tal. O processo da Santa Paulina nasce antes desses regramentos aí dos licenciamentos ambientais, e eu pergunto por que não foi recepcionado, entre aspas aqui, recepcionado, a questão do plano do fechamento dessa mina, que, dentre outras coisas, além dessas décadas de exploração que eu já falei, que ficou abandonada por muitos anos, sem nenhum tipo de cuidado. E o próprio Estado reconhece isso nos seus documentos, a mina estava abandonada e tal. Então, com essa característica, com essa gravidade, é que eu pergunto se, no caso da Santa Paulina, essa mineração não poderia se encaminhar para a situação de... A Santa Paulina hoje não tem licença. Ela não consegue demonstrar a viabilidade ambiental dela. Por mais viciado que estejam esses mecanismos, como a gente está discutindo aqui, a Santa Paulina não consegue passar nem por esse crivo. Tá certo? E aí eu queria colocar uma outra questão, dizer o seguinte: a Santa Paulina, no ano passado, ela sofreu uma ação da Polícia Civil, deputada, porque estava minerando clandestinamente, cometendo crime, não só ambiental, mas contra a União. E não acontece nada. Amanhã ela vai apresentar outro pedido de licenciamento, a coisa vai andando. O Ministério Público teve que agir em Ibirité para recomendar ao município que não licenciasse uma estrada, à sua volta também construída de forma clandestina, né, para poder escoar o minério. E minério clandestino, quero ressaltar isso aqui. Então, a pergunta que eu coloco para os nobres colegas, para a deputada, é por que a gente não constrói a ideia dessa... A mineração Santa Paulina tem que acabar. Aquela área precisa ser, de uma vez por todas, recuperada. E esse manancial, pelo menos esse e esses da Serra do Rola Moça, a gente tem que garantir que eles sejam salvos, né? E a gente está chegando numa situação que a gente está ficando sem paciência. A gente fala, a gente protesta, a gente reclama, e parece que a gente está falando para as paredes. As instituições não nos ouvem, e a paciência está se esgotando. Eu queria dizer que, seja Rodoanel, seja Santa Paulina, seja lá o que for, as pessoas do nosso território estão ficando indignadas com isso. E a gente vai resistir com as armas que a gente tiver à nossa disposição. E eu queria falar isso para os membros do Estado, porque, com todo respeito eu tenho pelos servidores públicos, mas a missão institucional que foi inserida dentro da SEMAD não é uma missão de proteção do meio ambiente. Vamos desculpar, é uma missão de extermínio da vida. É um projeto de genocídio das populações. Então, isso tem que mudar. Vocês, em primeiro lugar, vocês têm que ter essa consciência.
sabe? Na honradez que vocês têm no trabalho de vocês, digno, mas vocês não podem se submeter mais a esse tipo de ideologia criminosa que está sendo colocada hoje pela mineração, há algumas décadas, pela mineração aqui no nosso país. Eu queria citar um aspecto sobre o que falava o Júlio Grilo, essa questão da fragmentação. Eu olhei aqui pelo Google Earth, né? Da mina Casa Branca, MGB, até ali as margens do Pauropeba, a mina Esperança da Ferros ali, Vale agora, né? Acho que são 16 quilômetros ou coisa assim. Olha quantas minas a gente tem aí, deputado. Mineração, mina Casa Branca, MGB, mineração Santa Paulina, mina da Boa Esperança, mineração, a mina da Jangada, Vale, mina do Córrego do Feijão, Vale, mineração Itaminas, em Sarzedo, Mineral do Brasil, em Mário Campos, Brumadinho. Agora, projeto para entrar agora, está na portinha aí para querer entrar agora e se insediar lá no território. LARF, no Pico dos Três Irmãos, vai fazer a dobradinha com o Córrego do Feijão para destruir de vez aquela serra, né? Está querendo fazer isso. MIG, que é uma mineração, nem sabemos o que é isso aqui, negócio de grafite, não sei o que e tal. Bemisa, a mineração já próxima ali na região do Funil, já próximo ali do Paraupeba, do banqueiro Daniel Dantas, aquele famoso banqueiro, comete bastante atos aí duvidosos. Então tem uma série, tem mina, tem a Ferros, etc. São uma série, e aí essa pergunta que ele faz, ele é um experiente estudioso da matéria, por que essas minas são consideradas cada uma por si? Essa aqui, aquela outra e tal, e elas não são consideradas como um todo. Porque quando a gente vê o cenário, você não consegue nem distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Uma coisa só. É um sistema só aquilo ali. É um complexo só. Todas elas aqui, elas circulam internamente. É tudo uma coisa só, um território. A parte dentro da soberania nacional são esses territórios das minerações. A gente não tem acesso a nada. Os poderes públicos municipais também, na fraqueza deles, muitos que se colocam nessa posição voluntariamente também não sabem de nada. Outro dia, conversando com o secretário de Fazenda da nossa região, me disse assim, olha, eu não sei quanto é que carrega de minério aqui, a gente acredita no que eles falam. Sai aqui uma nota, aquilo vai para a Secretaria Estadual, vem para nós, e é assim, né? Então, um descontrole total e absoluto que a gente está vivendo. Isso tem que mudar. Então, nós estamos dando o nosso recado aqui. Não é possível que as instituições continuem nos ignorando. Vamos esperar o próximo crime, como o do Córrego do Feijão e o de Mariana? Vai precisar de mais um? Estão querendo agora fazer lá em Casa Branca? Qual que é a de vocês? A gente precisa entender isso. E aí, para falar sobre a questão... para falar sobre a questão da Itaminas, eu queria usar a Itaminas está dentro da área de amortecimento do parque. Eu queria lembrar, e isso é... comemorando o Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente saber que a gente tem muitos meio ambientes e cada uma das populações sofre com esses impactos de formas diferentes. Discutindo dentro de uma instituição de justiça, quando a barragem da Itaminas foi interditada, nós tivemos que ouvir a seguinte frase, tá? de um representante oficial de uma instituição de justiça, que eu não vou citar aqui, mas eu tenho várias testemunhas. Falou isso aí na frente de mais de 10 pessoas. Que a situação de Sarzedo, da Itaminas, não seria tratada como prioridade e que se estava dando, naquele momento, a outras barragens, porque a nossa comunidade era uma comunidade composta por pessoas pobres, a população do bairro Brasília. Então, que nós não tínhamos força, que esse povo não tinha força para se fazer impor, e que, por isso, ela não era prioridade. E que ela era muito mais grave do que outras que estavam sendo tratadas com o máximo de cautela e cuidado. Então, eu queria falar do racismo ambiental, porque nós temos que começar a cuidar disso com maior atenção. As populações mais pobres e mais excluídas são as que mais sofrem sempre. Então, nós não podemos, e aí eu faço uma fala aqui para concluir, para aqueles companheiras e companheiros ativistas também da área do meio ambiente, nós não podemos, a pretexto de salvar aquilo que nós consideramos prioridade, lançar no abismo, na fogueira,
aqueles outros que não têm tanta força para se defender. E a gente vê isso acontecendo, infelizmente. Então, eu queria fazer aqui, eu acho que a gente precisa de um pacto entre nós, que não dá mais para aceitar essa história do menos ruim, do menos grave. São situações que não tem como se escolher entre a cruz e a espada. Então, também há que se falar sobre isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Henrique, a presença e participação aqui conosco.